Que é isso? Que bolada, hein? Mas nós vamos falar, realmente, o menino joga demais. E vamos falar de futebol, vamos falar de muito esporte hoje. Já vou aproveitar, Marcelo Siqueira tá por aqui. Bom dia, Marcelinho. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Edu. Bom dia, audiência, né? Essa audiência fantástica. Que na maioria das vezes eu tô no deslocamento aí de veículo, a gente acompanha. Tá ouvindo. Tá ouvindo, né? É importantíssimo. Uma audiência fantástica aí nas manhãs da nossa semana aqui em São João. Obrigado pelo convite mais uma vez. Valeu, Marcelo. A gente que agradece aí a sua presença, ter aceito participar aqui pra gente trazer esse bate-papo importante sobre esse início de ano esportivo. Razão desse evento que vai ter, as chuvas tiraram um pouquinho o sono do pessoal. Vamos conversar sobre esporte, dando um bom dia ao Aparecido Ferreira, ao Walter Luman Neto. Ó, a gente falava sobre Caminho da Fé aqui, o Marcelo falou, imagina fazer o Caminho da Fé nessa chuva. Chega por aqui nos assistindo, ó. O Marcos José, bom dia, Deus abençoe a todos. O Peregrino, Marcelo, fez o Caminho da Fé semana passada com chuva. Esse é corajoso, hein? Esse deve ter de chuteira, né? Pra subir aquilo lá. Tá, né? Pior que ele vai de papete, você acredita, rapaz? Com os pés de fora e tal. Não, é uma loucura. É muita fé, né, Marcos? É muita fé. Parabéns por ter concluído aí o caminho num tempo tão difícil, né? Eu fiz em julho, tava contando pra eles, tem a questão do frio, aquela região muito fria, né? Mais frio você põe blusa, rapaz. Agora subir com aqueles barros lá, realmente não é fácil. Parabéns aí ao Marcos que conseguiu concluir, ele e todo o pessoal que tava aí nessa comitiva até o Caminho da Fé. Juliano Lofrano também chegando por aqui. Obrigado pela audiência. Ô Marcelo, vamos iniciar aqui falando sobre a Taça São João, que é aquela antiga taça internacional de futebol, que já está há muitos anos por aqui. Cada ano que passa ela vem remodela e vem se buscando manter na cidade. Tem aí 44 equipes inscritas, o torneio começaria amanhã, é isso, Marcelo? E aí, o que você conta pra gente, essa chuvarada aí? Em princípio começa amanhã sim, já tá. Até porque algumas equipes já se deslocaram, né? Do Uruguai, do Rio de Janeiro. O pessoal já se deslocou para São João, agora de manhã já tem inclusive já se alojando. As equipes chegam hoje, né? Ao final da tarde nós temos das 15 às 17 horas a conferência dos documentos lá na Secretaria de Esportes. E a expectativa é grande, a preocupação nossa ao longo da semana, confesso que tirou o sono aí, toda a chuvinha de madrugada, desde as 3, 4 horas da manhã a gente preocupado. Ontem foi um desses dias, porque a gente tinha largada da maratona e preocupado em se tivesse que fazer algum ajuste ali na estação, né, na plataforma, então a gente já ficou preocupado, mas deu uma estiada boa. Essa estiagem nos permite marcar o gramado, porque assim, não é só ter condições de jogo, é poder cortar o gramado, marcar o gramado, então não é uma coisa assim, poderia até ter condições de jogo, mas a gente não teria condições de marcar o gramado, essa era uma das preocupações. Mas no dia de ontem a gente já conseguiu fazer isso, cortar um dos campos que estava com a grama um pouco alta. E, em princípio, tá tudo correto, Reinaldo. Nós vamos usar 3 campos e deixar 2 ainda. Graças a Deus, nós temos uma estrutura em São João ainda muito grande, né, de campos. Perdemos a esportiva por alagamento e eu creio que não conseguimos recuperar em tempo. Nós tentamos fazer a recuperação da esportiva, né, ajudando a tirar a água para sediar, porque a esportiva cederia os 2 campos, inclusive as finais, porque na esportiva é uma condição de logística. Você faz o terceiro e quarto num campo e a final no campo principal. Então é mais fácil, até para facilitar para as equipes o deslocamento, né? Nesse formato nós teríamos um pouco mais de dificuldade, usar campos um pouco mais distantes e aí ter o deslocamento para a premiação. Mas eu creio que vai acontecer tudo bem e se for necessário na região, né? Eu já falei com alguns secretários ontem, inclusive estive em Águas da Prata à noite acompanhando a rodada do futsal. Já falei com o Gregor, se for necessário a gente leva alguns jogos para Águas da Prata. Eu imagino que vai correr normal, a não ser que desça uma tempestade aí nesses próximos dias. E aí são coisas imprevisíveis e aí nós vamos ver como proceder. É uma pena, né, essa questão do campo esportivo, porque é um campo diferenciado realmente o gramado. Tem muito menos jogo lá, né, Marcelo? Você comparar com o SIC, que tem campeonato amador direto, a esportiva poucos jogos, então o gramado sempre bem conservado, uma final lá seria bonita. Mas eu vi lá, a água invadiu inteiro, né, Marcelo? Não recupera um campo tão fácil assim, né? Não tem vazão e o rio também muito próximo, né? Para essa água escoar, ela tem mais dificuldade ainda. Nós tivemos invasão, inclusive,
do Rio no Pratinha. O Pratinha quase chegou na arquibancada, as águas, né? Jesus. Mas recuou rápido no Pratinha e se não tivesse essas pancadas nos últimos dias, o Pratinha também teria condições. O único problema é que alguns grupos aí de bate-bola, de rachão, pessoal do veteranos, nesse final de semana ficaria sem os gramados. E ontem eu conversei com um dos representantes, falei, eu imagino como é triste, né, ficar sem jogar um final de semana, mas é por um motivo, o Pratinha, não, se o Pratinha tivesse condições, a gente até liberava os campos aí do bate-bola, porque é sagrado esse bate-bola do pessoal aí, veterano, final de semana. Mas a Pratinha, eu creio que, a não ser que a gente consiga uma sorte aí de um sol, uns 2, 3 dias de sol aí, acho que para a segunda fase o Pratinha possa ser uma das opções também de utilização. Hoje o dia começa bonito, né? Hoje tá um sol, já tá meio quente, aquele nublado com o sol, se ficar assim, acho que as coisas melhoram. Tem previsão de chuva pelos próximos dias todos, mas é aquela chuva garoinha e tal, se o sol vier forte, como ontem teve um solzinho bom, eu acho que dá aí pra, quem sabe, recuperar mais algum campo. Onde vai acontecer, então? Quais são os campos que estão apropriados, Marcelo, que vão ter jogo? Além, né, Reinaldo, não é uma novidade, né? Porque essa Copa em janeiro em São João, assim, por Show. diversas vezes isso já aconteceu, já estragaram gramado. A primeira que eu me recordo, a Esportiva cedeu os 3 campos, na hora que terminou a Copa. Acabou. Ficou acho que 2, 3 meses parados os campos da Esportiva lá, mas hoje nós vamos utilizar nessa estrutura o SIC, o Palmeiras, que é nosso parceiro, né? O Palmeiras utiliza, inclusive as nossas equipes do time São João CSU-DR utilizam o Palmeiras por ser patrocinador da equipe também. E o CSU Durval Nicolau, que tem uma arquibancada, hoje tem mais condições de receber jogos, né? E nós ficamos de stand-by com o Santo Antônio para poder utilizar ainda e mais o Pratinha, se necessário, né? O último caso, a gente usa ainda o campo do Bairro Alegre, com menos estrutura de arquibancada, não tem alambrado, vestiários, é complicado, mas em último caso, até o Bairro Alegre está com gramado excelente. A gente passa a utilizar se for necessidade, né? CSU-DR nós estamos segurando, nós fizemos uma manutenção de recuperação do gramado. O gramado do CSU-DR é um gramado já há muitos anos, muito ruim. E a gente está tentando recuperar e, quem sabe, se for necessária, a substituição do gramado lá do DR. Então o DR está descartado para utilização nesse período. E se a Esportiva, quem sabe, uns 2, 3 dias, pelo menos o campo principal, o campo número 2 eu acredito que não aconteça, mas o campo principal, né? Mas o solo ainda está muito encharcado, então é bem complicado, até para entrar com trator, para poder cortar a grama. Então esses seriam os 3 campos que a gente daria conta de tocar o campeonato até o final. Tá. E os jogos começariam amanhã já, Marcelo? Já começam os jogos amanhã de manhã, né? No período da manhã já inicia. A abertura vai ser uma cerimônia simples e no segundo jogo do período da tarde, sub-16, entre o time São João CSU-DR e o Cerro Largo do Uruguai. Então, nós vamos aproveitar a oportunidade e fazer a abertura do evento nesse jogo, um jogo internacional, na verdade, né? Então a gente faz essa abertura simples e já dá continuidade às rodadas. Né? Hoje o que tem é interno, não é nada aberto. É a chegada das legações, né? Alojamento e das 15 às 17 horas, conferência dos documentos, né? A galera tem que ir lá apresentar e fazer a conferência de entregar testado médico, toda uma burocracia para poder tocar um evento desse, que é decreto municipal e a gente... por isso que ele se tornou Taça São João, né? Justamente por ser um decreto municipal e nós temos a obrigatoriedade de realizar esse evento no mês de janeiro aqui em São João. Muito legal. Do Pirajá tá aí, já dá um bom dia pro do Pirajá, tá na bancada aqui, o pessoal deve estar vendo ele. Não, tá no Marcelo aqui a câmera. Bom dia, Du. Bom dia Marcelo, bom dia Reinaldo, Evair, Brunão também que tá lá dando suporte. Brunão, tá de longe hoje. Ela tentou colocar na câmera, mas não vai rolar não, tá no Marcelo mesmo. Tô só no suporte hoje. Não, aqui. tá tudo certo, tá me enxergando. Tamo ouvindo. Tudo bem, Du? Tudo jóia, graças a Deus. Gosta da tacinha aí? Tacinha é uma delícia, né, cara? Tacinha é uma delícia, né? Cada jogo legal que tem ali, E durante o dia, tem muito jogo de forte, torce para as equipes de São João, é uma delícia. Nossa, é bom demais. Tem oportunidade, tem que assistir, tem que acompanhar. Tem que assistir. Ô Marcelo, fala um pouquinho sobre a estrutura aí que vocês vão ter à disposição esse ano, lá do departamento, quantas equipes estão chegando por aí, quantidade de atletas pela cidade, dá uma geral da taça pra gente entender a magnitude dela. Essa taça conta com 44 equipes, né, 19 clubes, em torno aí de 1.100 atletas, mais o público, né, familiares, né, turistas, o pessoal da região que gosta muito.
Você vê, né? Águas da Prata hoje estava quase lotado o ginásio. E o pessoal você vê da região toda. Toda a boleiragem gosta de curtir isso. Então, ainda inicia no final de semana, que aí tem a oportunidade das famílias poderem curtir, né? No sábado e domingo. Então, essa é a estrutura, 11 alojamentos, né? Dos quais todos municipais. Nós não utilizamos esse ano, não foi necessário utilizar as escolas estaduais. Então, todas as municipais, a gente tem uma estrutura muito bacana. O que a gente faz são algumas adaptações que o setor de manutenção, que o Luizinho é o chefe dos alojamentos, e ele leva a equipe para fazer algumas adequações, chuveiro, esse tipo de coisa, a questão da rede elétrica, rede hidráulica, para poder suportar aí esse pessoal nesse período nas escolas. A gente não tem problema em relação às escolas, é muito difícil acontecer algum tipo de... A não ser quebrar por acidente, mas não há vandalismo por parte dos atletas, exige um respeito muito grande, e no regulamento consta também a ressarcimento ao poder municipal caso haja algum tipo de estrago, dano causado nas escolas. Então também isso não há prejuízo para o funcionamento das escolas, até porque ainda está de férias, né? E há um tempo hábil caso aconteça algum problema. E a gente só aperfeiçoa o espaço colocando alguns outros chuveiros, né, para poder atender equipes que vêm com 4 equipes, né, do sub-12 aos 18, algumas com 2. E pessoas de 4 estados do país, mais um time do Uruguai que está vindo. Já esteve aqui em uma das edições, um outro clube, o Cerro é da primeira divisão, né, do Uruguai, sub-16. Vamos analisar, ainda está na nossa chave, deve ser uma equipe muito forte. Em 2002, nós estreamos a abertura da taça, foi entre a Esportiva, sub-16, contra também o time do Uruguai. Tinham 5 mil pessoas no estádio, a gente estava dando uma olhada nas fotos, gol do Rodrigo Balesteiro. Foi um jogo incrível, né? Contra o Racing Clube do Uruguai. Foi o primeiro ano da taça aqui. E agora voltando esse ano com uma equipe internacional importante. Eu tenho conversado com o Rick, a dificuldade ainda é muito grande financeira das equipes, Reinaldo, porque não é só o pagamento da taxa de inscrição aqui para o Rick Eventos, né? O deslocamento, o preço da gasolina está muito alto, o custo dos alimentos está muito alto. Então, ainda as equipes estão com muita dificuldade de se deslocarem dos estados, né? Vinha do estado do Pará, vinha da Bahia. Então, assim, imagina um transporte para todos esses dias, quanto que não custa isso. Então, ainda é muito difícil porque a situação econômica do país não favorece. Mas a competição ela é resiliente, né? Ela se mantém. Ainda vem equipes de 4 estados do país, e eu creio que para o próximo ano as coisas tomara que melhorem, né, que possam vir mais equipes, né? A gente tem uma estrutura grande, inclusive regional, né? Outras taças já foram jogadas em Vargem Grande do Sul, em São Sebastião da Grama, Águas da Prata. Então a gente tem uma estrutura grande para poder receber equipes, alojamentos e para outras cidades. A gente consegue tocar. É um evento muito importante para a cidade, fomenta o comércio, o negócio, novas oportunidades, lida com o sonho dessas crianças, né? Pois é. A gente vê o gostoso, o Du gosta disso, e a gente vai na arquibancada, a gente vê cada criança passando com a chuteira na mão, o olho de esperança, de oportunidade, sabe? Eu acho que isso é o mais mágico da taça, né? O que as pessoas precisavam entender mais. Aquilo ali é uma oportunidade de trabalho para uma criança também, e o futuro para poder construir uma família, ter uma estrutura, muitas das crianças carentes, né? E a gente sabe quanto um campeonato desse atrai de olheiros, de observadores de grandes clubes. E todo ano uma joia sai daqui bem lapidada, para ser lapidada no futebol, né? Quantos e quantos aí nossos aqui de São João participaram e estão em clubes grandes. E quantos de outras equipes. O mais recente, a gente já falou algumas vezes, é o Yuri Alberto, que esteve por aqui, foi artilheiro da taça. E olha onde ele está hoje no Corinthians. Faz atacantes do Brasil hoje, né? Um cara artilheiro nato, um cara com faro de gol. E já era assim desde criança. Então, assim, essa taça a gente precisa mantê-la aqui na cidade. Nós não podemos perder a oportunidade de trazer um evento tão importante. Você vê na região, né, no estado, quantas copas, são poucas copas realizadas. E São João tem essa oportunidade, é muito, muito bom. E a gente vai lutar para manter aqui. A grande dificuldade hoje é financeira, Reinaldo. A dificuldade dos clubes, as escolinhas têm dificuldade financeira para trazer. Algumas não são pagas, outras são pagas, e as crianças não conseguem, se não tiver uma ajuda de patrocinadores, o deslocamento é bem difícil. E a manutenção, né? Porque você passa aqui com 80, 100 crianças, numa estrutura dessa, alimentação todos os dias, não é uma coisa barata, né? Não é uma coisa simples de fazer. Não é então, só o transporte, né, Marcelo? A gente parabeniza esses 17 clubes, né? Porque são aqui de São João alguns,
que participam da taça, a gente sabe quanto é difícil trazer essa garotada pra cá. Não é só o transporte, né? Comida, tudo esses dias pra essa molecada, é muita gente comendo, fica caro realmente, são dias fora de casa, então não é brinquedo. Mas eu também destacaria isso que o Marcelo falou, acho que a taça, essa molecada que treina aqui em São João nas escolinhas, né? Desde o Marcelo, muito tempo trabalhou com a molecada aí, junto com o Elinho e tal, disputava e disputa campeonatos pela região, mas todo mundo esperava a taça porque aquele olhar... Igual pro atleta, o adulto, sonha chegar no profissional, pra essa molecada, um torneio dessa magnitude é a chance de se mostrar, né? A tal da vitrine. Então vem olheiro de tudo que é lado. E passou Yuri Alberto, se eu não me engano, o Oscar jogou por aqui. Jogou, né, Marcelo? Jogou, o Oscar também jogou aqui. O Oscar jogou. Ó o Tony Marques, olha quem chegou. Tinha certeza que ele ia aparecer por aí, ó. Ó, Tony Marques, senta por aí. Bom dia. Tudo bem? Tony Marques chegando na área aqui pra gente falar de esporte. Então, essa história da chance dessa molecada... Realmente a tacinha oferece e tem que ser mantida. Tem esse lado do campo, estraga, mas, tudo na vida complica. Futebol amador joga o ano inteiro, acaba com o campo. Então é assim. Então faz parte. Quer manter algo desse porte, vai ter aí também as consequências, mas eu acho que a parte positiva é sempre muito maior. Então já aproveito para dar um bom dia pro Tony Marques que tá por aqui. Tudo bem, Tony? Tudo em ordem. E aí? Pronto pra taça? Pronto. Marcelo, Du. Bom dia, viu? A taça faz parte da minha vida, né? Né? Fui campeão, né? Falar o quê? Já era nascido quando começou? Eu era novo ainda, mas já beijei a taça, né? O mais importante é isso, né? A primeira foi nossa, né, Tony? A primeira foi nossa. Eu comecei como massagista. No meio do campeonato virei treinador, né? Não sei porque foi expulso o Elinho, o Marcelinho e o Teté num jogo só. Você ficou no gramado? Eu fiquei no gramado e ganhamos o jogo, né? Com o meu comando. CSUDR, né? Foi mesmo. Um dia chuvoso. Esportivo e CSUDR. Não, foi no CSUDR. Foi no CSU. Eu não me recordo quem foi, mas foi isso aí. Foi. O Elinho foi expulso primeiro, pra variar, né? E aí o Teté, eu continuei com a equipe, porque eu era preparador físico da equipe do Teté. Eu era treinador 16 e do 18, era no 18, né? E o Tony tava na comissão técnica com a gente. Aí os três, e sobrou o Tony e ganhou o jogo. Aí. Ganhamos de virada, né? Essa eu não sabia, então. Futebol lamenta até hoje não ter continuado. Tem o dom pra treinador. Tem melhor que Tite, essa turma toda aí, Diniz, eu sou. Então pra gente recapitular a taça de futebol... Então hoje é só uma atividade interna, apresentação de documentação. Começa amanhã com jogos no Césio Durval, no SIC e... No Palmeiras. No Palmeiras. A abertura, Marcelo, vamos falar de novo aí. No jogo... Segundo jogo é o Sub-16, o segundo jogo marcado para 14h30, né? O primeiro às 14 horas, no Palmeiras, entre time São João CSUDR e Cerro Largo. O Cerro Largo, primeira divisão do Uruguai. Sub-16, ou seja, já tem moçada ali que tá a um passo de chegar no profissional, né? Sub-16 hoje, velho. Um time que tem 20 anos apenas, né? Da cidade de Melo, do Uruguai, e vem com esse handicap aí de primeira divisão do futebol uruguaio. Uma grande atração. E não pode comemorar muito, mas São Pedro acho que é São Joanense, viu? Não é possível. Você viu, o sol deu uma... mas não comemora muito, não. Não comemora muito. Nós vamos ter times de São João, além do time do CSUDR, tem mais equipes participando, mas quem tá representando a cidade aí? Tem a Esportiva São Joanense, né? Tradicionalmente, uma das vencedoras, junto com o Palmeiras e o CSUDR da taça, né? Em diversas categorias. E o Valência, também, a equipe do futebol amador, vai colocar representantes também. Legal. São esses três representantes da cidade e da região, né? Das equipes fortíssimas aí, a Curimbaba de Poços de Caldas, Papa Título, uma equipe muito famosíssima, organizada, estruturada. Muito, né? Mandar um abraço aí pro Pelezinho, um grande parceiro nosso, secretário lá de Poços de Caldas também, que tem um trabalho de longa data, né? Um trabalho sólido que ajuda a fortalecer o esporte da região, né? O futebol da região. Se não é o Curimbaba, se não é a Esportiva se manter, se não é o CSUDR, a região fica precária de categoria de base, né? Um ano tem, outro ano não tem, mas essas equipes, não que não tenham, né? Existem projetos, mas é um projeto que começa, termina, e esses três têm um projeto sólido já há mais de 20 anos, né? Muito mais de 20 anos. Muito mais de 20 anos. E outra coisa, você falou agora há pouco, a taça não é só importante dentro do campo, né? Fora do campo é uma importância nesses 20 e tantos anos para São João que
Eu sei que tem aquele que até me liga, manda mensagem, mas e os gramados, né? Os gramados, é o que você falou, né? Os gramados é pra usar, usou, de pôr arruma. Se precisar arrumar, tem bastante gente pra arrumar. Então, a Copa São Paulo Juniores é um exemplo disso. Tá jogando também debaixo de chuva, né? De gramado castigados. Mas o mais importante para São João é virar o ano com essa taça aí. Não tem graça você não virar o ano com a taça aqui em São João. Não, já entrou pro calendário e os benefícios são muito maiores, sem dúvida nenhuma. Deixa eu mandar um bom dia pro Antônio Fortes, que chega por aqui. Erasmo Germinari Neto. Nossa, esse... Tá mandando um abraço pro Marcelinho aqui. Monstro. Tinha que jogar hoje a taça, esse Erasmo. Corintiano, né? Falar isso. Não fala esse palavrão pra ele. Dá briga, hein, Marcelo? Já tá te xingando. Já tá xingando lá agora, certeza. Marco Aurélio Ferreira chega por aqui, ó. Bom dia, Reinaldo, Eduardo e Vair. Grande Marcelo Siqueira, reitor, parabéns, né? pelo seu trabalho e competência. Outro palmeirense também. Isso, outro palmeirense. Nossa, fanático. Um abraço pra você. Já falei pro Walter. Ó, o Ratinho do basquete, do time São João de basquete, falando que domingo agora tem jogo em Mogi contra Limeira. O Ratinho sempre levando aí o nome grande, do basquete, jogo grande. Também tá chegando por aqui, ó. Gustavo Massari, o início do sucesso em qualquer atividade é a oportunidade. Parabéns para os organizadores. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Gustavo Massari, torcendo aqui também para que dê tudo certo aí com a taça de futebol. Vou chamar um primeiro intervalo. Tá na agulha aí, Vair? Você que solta, Brunão que solta. Brunão tá à distância, mas tá ligado, tá por lá. Então solta pra nós aí, Brunão, primeiro intervalo. Marcelinho tá por aqui, nós vamos voltar pra falar da ultramaratona que teve a largada ontem, saber um pouquinho da estrutura, do São Joanense Correiro. Tem a volta do famoso Rei, o Tony Marcos. Eu lembro de João Banha, ficava gritando o jogo inteiro. Isso. Então nós vamos falar tudo isso com o Marcelo logo depois do intervalo. Estamos apresentando Jornal da Manhã Jovem Pan, edição regional. Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sorveteria Milk Money, uma história de sabor e qualidade há mais de 50 anos. Líder Alarme Sistemas de Segurança, nosso patrimônio é a sua segurança. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACS São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio. Na Unifeob, ninguém fica de fora. Aproveite plano de pagamento facilitado e mensalidades que cabem no seu bolso. Inscreva-se já, ainda dá tempo. unifeob.edu.br. Unifeob, universo de oportunidades para você. Jovem Pan. A Unimed Leste Paulista cuida de seus clientes de maneira acolhedora, humanizada e especializada. Somos uma cooperativa de médicos e profissionais com a missão de cuidar da saúde de milhares de pessoas de toda a região, com qualidade e comprometimento. Saiba mais em www.unimedlestepaulista.com.br. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Esta é a Jovem Pan. Quer saber o lugar mais gostoso de São João? Se disse Sorveteria Milk Money, acertou! Lá você vai encontrar deliciosa e eventos. Sorveteria Milk Money, uma história de sabor e qualidade há mais de 50 anos. Rua Allan Kardec, 246, Vila Fleming. Peça também pelo WhatsApp 3623-2431. Líder Alarmes, sistemas de segurança, soluções completas em segurança para seu imóvel, seu condomínio, sua empresa, proteção 24 horas. Não coloque sua família e seu patrimônio em risco. Escolha pela qualidade, seriedade e comprometimento. Líder Alarmes, nosso maior patrimônio é a sua segurança. Você ouve 95,9 Jovem Pan.
Pan. Pessoas conectadas, comunidades transformadas. As ações da Sicredi Dexis são voltadas para transformar a comunidade local. Com elas, resgatamos laços e multiplicamos oportunidades. Muito mais que resultados, nossos programas transformam vidas e conduzem pessoas ao protagonismo de suas histórias. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro dessas iniciativas. Sicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Esta é a Jovem Pan 95,9. Manter a sua propriedade limpa e bem cuidada é nossa especialidade. A Sassaron Serviços oferece, na medida de sua necessidade, trabalhos de jardinagem, plantio de grama, poda de árvores, limpeza, conservação e aplicação de herbicidas. Além disso, nossos colaboradores são especialistas também em confecção de cercas, colheitas em geral e coordenação de trabalhos rurais. Entre em contato conosco e confira que qualidade é nosso compromisso. Sassaron Serviços, prestação de serviços em geral. Telefone 19 997750975 ou então pelo e-mail denilson_sassaron@hotmail.com. Em São João da Boa Vista, Rádio é Jovem Pan. De 1 de dezembro a 16 de janeiro acontece o Natal Premiado. Compre nos estabelecimentos participantes e concorra a 10 vales compra de R$1.000. Acesse acsãojoão.com.br/Natal Premiado. você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista. Jovem Pan. Se você é do tipo de pessoa que busca uma alimentação saudável e nutritiva, você precisa conhecer Viva Leve, uma loja completa oferecendo produtos naturais a granel, produtos veganos, zero açúcar, zero lactose e sem glúten, além de diversas opções em chás e temperos naturais. Viva Leve, a melhor escolha para viver bem, a melhor escolha para viver melhor. Rua Conselheiro Antônio Prado, 47, no centro de São João. 996327057. Esta é a Jovem Pan. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Jovem Pan, edição regional. Sete horas 34 minutos, Jornal da Manhã de volta pela Rádio Jovem Pan de São João da Boa Vista. Hoje, dia 13 de janeiro de 2023, às vésperas da Taça de Futebol. Já falamos com o Marcelo aqui, todo mundo convidado. Abertura amanhã às 14 horas, hein? Lá no campo do Palmeiras Futebol Clube Unifeob. Jogo do CSUDR contra o Cerro do Uruguai. Primeira divisão do Uruguai, time internacional, um baita de um jogo que vai fazer a abertura oficial aí da Taça de Futebol, tá? Já aproveitar e mandar meu abraço ao Du Jeremias, lá da Unifeob, que tá nos acompanhando aqui ao vivo. Obrigado pela parceria, viu, Du? Vamos falar de ultramaratona, Marcelo. A largada foi ontem, outro evento que às vezes muita gente não vê, é rápido, o pessoal passa por aqui, larga e sai, mas importante, né? Um evento que já se consolidou na cidade. Sem dúvida, como disse a prefeita Terezinha, nós tivemos o pré-race lá na Unify, né? É um evento que passa rápido na cidade, mas atrai olhares em nível mundial para a cidade de São João da Boa Vista. Movimenta o nosso comércio, que é importantíssimo, né? Porque todo tipo de evento a gente tem que ver como ele lida com o negócio, né, da cidade, né? Hotéis lotados, restaurantes, porque o pessoal vem e ainda gasta em dólar, em euro, né? É importantíssimo isso. Alguns vêm uma semana antes, outros vêm quase em cima do evento. Mas é uma época de oportunidades do mês de janeiro, de atrair novos olhares e um evento de nível internacional, né, Reinaldo? Vem gente de fora mesmo. 9 países, olha aí, inclusive da Argentina, né? Tinham vários argentinos ontem, o pessoal gosta muito. Esse trecho Ontem eu acompanhei uma parte, eu fui até acompanhando a largada e nós fomos até o Morro Deus Me Livre, né? Você foi correndo também? Eu fui correndo com o carro. Eu cansei só de ver a galera. Pois é. E o nosso cotonete correndo descalço no asfalto. É incrível, né, cara? Então é uma prova pra doido, vamos dizer assim. O Du sabe bem quanto é difícil, né? O Du é corredor aí de 10 quilômetros, é complicado, cara. Você tá louco. E essa galera, só os 18 km saindo da praça até o Morro Deus Me Livre lá, é só pirambeira. Mas o quanto que é bonito. Infelizmente, eles correm e não vê atrás, né? O quanto que é bonito.
Nós fizemos o trajeto invertido, descemos. É muito lindo esse trajeto aqui e o pessoal fica encantado. Digo, você fez o Caminho da Fé, eu já fiz trecho do Caminho da Fé a pé, já fiz de bike vários trechos aqui. É muito lindo, né? É um negócio que fica marcado aí pra essa galera. Então, assim, de vários estados e de 9 países, Austrália, Estados Unidos, Singapura, vem um investidor de Singapura, um cara que roda o mundo inteiro. E são 3 etapas, então algumas etapas no mundo, na neve, né, no deserto e essa aqui no Brasil. Então são as etapas na montanha. Então é a tríade que fecha aí a ultramaratona e tantas outras classificatórias para outras maratonas. E ontem tinha atletas de ponta, de elite, né, atletas de grande renome internacional. Tava o Luquinha Bassi, o Rogerinho, galera da Travessia Bikes. Quanto que isso movimenta essa turma, né? Essa galera até de bicicleta acabou acompanhando o trajeto, ajudando outros atletas da cidade, a Fátima Sabiá, uma delas também que todos os anos está participando. É um evento importante. A largada ontem foi da praça, da Rui Barbosa, né? Da nossa estação. A gente, como eu disse aqui em off, já acordou desde as 4 preocupado em se a chuva continuasse forte, teria que mudar um pouquinho a logística do evento, mas graças a Deus, na hora que chegamos no evento, às 7 horas, o sol já começou a aparecer, fez um solzinho bacana, cobertura da mídia, foi muito bacana. A largada, a saída, a participação da orquestra inclusiva num evento internacional. Ainda falei pro maestro ontem, maestro, agora vocês participaram, olha a importância, vocês participaram da abertura de um evento internacional, né? Que serve pro currículo aí dessa orquestra brasileira inclusiva, que fez uma participação linda ontem lá na praça. E ao final dando a largada para mais de 200 atletas que percorreram as ruas da cidade até a Serra da Paulista. Maestro Tony, rapaz. E outra coisa, Reinaldo, quase 10 minutos de Globo ontem, né, mostrando São João e mostrando o evento. Alguns que eu conversei lá no... O Marcelo falou um nome difícil, eu falo almoço, né? No almoço, que voltam, né? Diante de tanta beleza, né? Esses que vêm da Europa, depois para visitar mundo, a cidade. Vêm visitar a região, a cidade, passar os dias por aqui. E isso é muito importante também, nesse cartão postal que é a nossa região aqui. E o Cotonete, o Palmeiras não tem Mundial. O Cotonete já tem Mundial, mas quer mais. Falou pra mim, não, Tony Marcos, eu já tenho Mundial, o Palmeiras não tem, mas eu quero mais. Ele quer a ultramaratona, só pra lembrar os palmeirenses. Cara, o Cotonete é de uma força de vontade, louco, tem que aplaudir mesmo, subiu a pé, como disse o Marcelo ontem. E pra quem tá nos ouvindo, o pessoal às vezes começou a correr, né, então brinca, corre 5, 10 quilômetros, já é um tanto bom aí, já tem competições dessa natureza, mas, ô Marcelo, conta aí, a ultramaratona sai daqui de São João. Quantos quilômetros são? Essa moçada vai correr por quanto tempo? Como é que funciona aí? Uma média, né? Não dá pra gente saber com exatidão. Alguns menos, né? Mas o 217 quilômetros no total, senhora, né? 135 milhas. Direto. Até o final, Paraisópolis. Mas tem alguns que chegam na borda da mata, alguns fazem dupla, né? É uma prova de endurance, uma prova dura. O asfalto, a galera não gosta do asfalto. Eu vi muita gente ontem. O asfalto judia muito, que os caras gostam de pé na lama, brejo, dificuldade, frio, chuva, mata, bicho, cachorro, onça. Então, todos esses perrengues, essa galera, até porque eles passam à noite, muitos deles à noite, e a parte de suporte não consegue chegar em muitos trechos, né? Porque tem os veículos que fazem o acompanhamento, mas muitas das áreas não dá para passar com o veículo, então... Só a estrutura dessa galera tinha caminhonete com casa em cima, pra você ter ideia, com ar-condicionado. É um negócio absurdo. Essa galera investe para poder participar dessas provas de endurance, né? Mas quanto maior o desafio, essa galera é o que mais gosta, né? Essa galera gosta realmente de desafio. E todo tipo de público, Reinaldo. Mulheres, adolescentes, magrinho, gordinho, senhor de idade, todo mundo. Tem gente que faz quase que caminhando o trajeto todo. Tem um período total, acho que são 60 horas para terminar a prova, né? Se você passar desse tempo é desclassificado. Mas é uma prova muito importante do cenário mundial, né? Que deixa São João da Boa Vista com olhares para o mundo, né? São João da Boa Vista, Águas da Prata, nossa região aqui é maravilhosa, né? A gente que corre pelos trajetos ando bastante de bicicleta aí pelas trilhas, São João é maravilhoso, né? Essa região nossa aqui é muito privilegiada. Não, privilegiadíssimo. Essa Serra da Mantiqueira nossa aqui é algo maravilhoso. E como toda prova, essa também não teria como não ter aqueles que vão para participar, para fazer parte da brincadeira e tal. E não deu para correr, vai caminhar.
Mas vai chegar. Então, outro grande evento que teve aí a largada ontem, que a gente precisava falar. O Erasmo manda aqui, ó. Tem que alfinetar, Tony Marques, viúva do Pelé. Nossa senhora. Justo agora, Tony Marques. Eu tô mesmo. Deixar bravo os cientistas. Não, mas eu tô enlutado, mas ele tem razão, tô enlutado né? ainda. Maior de todos. Mais que o Mundial. Mais que o Mundial. Rapaz. Não consegui na Vila. Enlutado mais com o Mundial, né? Me cobraram porque eu não fui lá na... Essa história da morte do Pelé foi uma coisa engraçada, que realmente muita gente não passou no velório dele. E gente assim... que todo mundo esperava, o dia que morreu o Pelé, eu falei, vai vir o mundo inteiro pra cá. E não passou Ronaldo Fenômeno, Neymar, um tanto de jogadorzada aí não foram lá. E aí foram cobrados por isso na imprensa. Aí morreu o Dinamite, apareceram vários deles lá no do Dinamite, e justificando por que não vieram do Pelé. Acho que eles não iam vir no Dinamite também, mas iam tomar pancada. Mas, rapaz, será que o Pelé tem alguma... Agora eu começo a fazer essa análise, alguma rusga com os jogadores, ou ele não era muito acessível aos jogadores, bem reservado? Por que esses caras não vieram? Não, eu acho que não é isso, não. Você falou uma balada mesmo? Você falou uma coisa certa. Eles vieram do Dinamite por causa do noticiário do Pelé. Porque alguns são garoto propaganda. Se não pagar, eles não vêm. A gente sabe disso. Se paga, aí eles vão. Porque tava até o presidente da FIFA aqui, né, Marcelo? Eu não entendi. Um jogador Neymar tá em Paris, cara. Eu não jogaria pelo PSG e avisava. Eu não vou jogar domingo que eu vou lá no velório do Pelé. O que vai fazer com ele? Tite. Nossa, o Tite, cara. Democrático que é, né? Os presidentes dos clubes, né? Um absurdo. Nossa, os presidentes dos clubes do Brasil, do estado de São Paulo. O estado de São Paulo era obrigação, né? Só foi o do São Paulo. Só do São Paulo e acho que o Palmeiras mandou representante. Mandar representante é uma vergonha. Mandar um representante no velório de uma pessoa... tão importante no mundo, não é no Brasil, né? É mais valorizado no mundo do que aqui. Você viu, o PSG entrou com uma homenagem com a camiseta do Pelé. No México, me parece, colocaram colocaram um trono lá. E aqui, mas Ali, a própria CBF, né? Se fosse uma entidade com conceito, poderia ter... Dava tempo dela fazer. De pegar campeões ainda de 58, de 62, de 70... alguns que não foram campeões, mas que participaram de Copa. A CBF poderia ter feito isso. Ter levado alguns de todas as Copas. Paga a passagem aérea desses caras. A CBF não é vai buscar na casa. Não era nada. Tem uns sem grana aí, rapaz. Sim. Vai buscar a CBF não é nada. Milionária a CBF. Freta um voo de São Paulo, junta todo mundo, traz pra cá. É absurdo. É o que você falou do Ayrton Senna, né? Eu achei um absurdo. Quantos e quantos pilotos vieram na época do Ayrton Senna? Carregaram até o caixão do Ayrton Senna. Pois o futebol deixou muito a desejar pro Pelé, o maior de todos. Não sei, não entendi. O Fabinho do Laticínio Montezuma não gostou não da brincadeira do Erasmo e falou assim: Tony Marques, eu também sou santista e tenho Mundial, mas o Palmeiras não, avisa o Erasmo. Aí, ó, tomou a invertida. Deixa eu ver o que mais que ele fala aqui. Pico do Gavião tem Mundial e o Palmeiras não tem. Ah, é verdade. Ele tá falando que o marido da dona da Crefisa, ou o dono da Crefisa, é de Santos e era amigo do Pelé. E não foi. O marido da tia Leila? E não foram lá. Acho que mandar representante, velório Pelé. Nem manda, então. Dunga e Cafu, nos últimos campeões do mundo. E deram um monte de desculpa, né? É garoto propaganda, Reinaldo. Se pagar, eles vão até em outros. A Amanda Morté aqui, ó, Tony Marques, desnecessário seu comentário sobre o Mundial do Palmeiras. E eu preciso passar lá no Água na Boca hoje. Né? Aqui Mundial, né? Não tem um Mundial, né, do Palmeiras. Não. Então tá tudo ok. Mandar um abraço pra quem chega aqui. Daqui a pouco eu vou falar. O Erasmo mandou mais mensagem. Mas, ô Marcelo, vamos falar também de ontem, que marcou aí o retorno do Reio, né? Reio Futebol e Samba, eu acho que era. Reio Futebol e Samba. Canecão. Era ali a festa. Ontem lá em Águas da Prata, jogando o torneio, mas há todo um planejamento pro Reio esse ano. E aí, falar em Reio, não tem como não lembrar do Eterno Foguinho, né? Figuraça. Nossa. Tem um nome ligado à equipe. Conta pra gente aí, quais são os planos, Marcelo, pra esse retorno do Reio? Eu me lembro até hoje quando fui convidado a participar do Reio, em princípio juvenil, pelo Vavá, na oportunidade, Vavá e Caxambu, e a gente representava São João da Boa Vista. Como tantos anos o Reio representou São João da Boa Vista, né? E eu tenho um carinho muito, muito enorme com a camisa do Reio, com a história do Reio. Vivenciei isso como juvenil, como atleta do adulto, depois como preparador físico. A gente viajou muito tapa por orelha, muita perrengue andando de perua Kombi.
E eu vou ser muito sincero para vocês, eu passaria por isso tudo de novo, porque isso me construiu como homem, como pessoa, como cidadão. E fazer parte dessa estrutura de um time... O Robinho é meu ídolo no futebol de salão, aqui na cidade, assim, mas... Porque eu convivi com o Robinho numa época, no auge, o Robinho e com tantos outros atletas. Era um time espetacular. Timaço. Na postura, na ética, no quanto o Robinho é ainda esse tipo de pessoa, óbvio, né? O Robinho ainda tá com a gente, ainda nos bastidores, o Robinho sempre tá com a gente no futsal. E o quanto o Rei o representou no Brasil, né? E hoje, ontem eu confessei com vocês aqui, eu vi o Gustavo ontem lá, que conversou com o Arnaldo, a história começou assim, o Arnaldo procurou o Gustavo para utilizar o nome fantasia, Rei, vamos dizer isso, não é o CNPJ Rei, mas sim o nome fantasia, tentar construir um novo clube, com um novo CNPJ, com uma nova estrutura de diretoria, com pessoas ligadas ao esporte. Carmo, Cristiano, Ratão, são duas das pessoas das quais eu tenho um apreço e um respeito muito grande, que provavelmente farão parte dessa nova construção aí do modelo que o Arnaldo pretende. O Arnaldo, que é um cara batalhador, é um cara... E precisa de pessoas igual o Arnaldo para correr atrás, porque é difícil. Fila, né? Futebol é muito difícil. A gente só vê a parte polêmica das pessoas, mas a gente tem que ver o quanto as pessoas... o Arnaldo tá há quantos anos aí brigando pelo amador, lutando pelas coisas, arruma patrocínio, corre atrás, não é fácil. Você deixa a tua família de lado, você arruma muitas vezes briga em casa com isso. Então, nos procurou para ter a representatividade. Nós já temos hoje o time de futsal adulto da cidade. E agora nós estamos construindo uma história de juntar novamente o Rei, né? Para poder representar São João nos eventos que a gente vai participar. A ideia principal nos agrada bastante, porque... E até uma das coisas que o Cristiano quer fazer parte é justamente por isso. E ontem eu estive lá na Prata e pudemos conversar bastante. Que é também ter a base desde o Sub-10... para formar uma história duradoura e de estrutura. Então, uma das coisas que a gente exige, né, em contrapartida, é que a gente tenha a categoria de base, desde que eu já tenho profissionais e alguma estrutura já com a categoria de base, criarmos as seleções municipais, que dentro do chamamento público é exigência, do termo de referência prevê que nós temos que ter a seleção, ela precisa se reunir e ela precisa juntar as pessoas, né, das diversas frentes aí do futsal da cidade, né? Mas a estruturação do Rei sem a categoria de base, ela se torna inviável a longo prazo. Então, em princípio, a nossa intenção, não sei se já agora a curto prazo, mas a médio prazo, é voltar a disputar o Campeonato Paulista. Nós devemos ir na federação para bater um papo, para ver como está a situação, né, do clube, como que a gente pode ter acesso, junto com patrocinadores. O Arnaldo já se comprometeu, nós temos os nossos patrocinadores também de EPTV, jogos abertos, jogos regionais, mas devemos sentar agora na próxima semana, levantar custo disso, custo operacional, de quanto isso vai custar. A prefeitura, através da prefeita Terezinha, disponibiliza o recurso do chamamento público, e hoje ele é em torno de R$2 milhões. Parte dele é para a modalidade futsal, e futsal, quando eu te falo, é adulto e base. E quem sabe aí a gente consegue, a nossa parte a gente vai fazer, né? As contrapartidas, a apresentação do documentário, assim, é muito rigoroso a questão de documentos, de notas, de todo o processo burocrático desse recurso para ser aplicado. Mas, a princípio, o Rei será nosso representante aí da equipe de futsal, que vai representar São João no que nós temos hoje, IPTV, Taça Record, Jogos Abertos, Jogos Regionais e os campeonatos regionais e municipais. Então, em princípio, o Rei, o time São João, passa a representar. Mas isso ainda a gente vai sentar com a diretoria, a partir do momento que ela for constituída, né? E aí nós vamos deixar em pratos limpos, né? Como vai funcionar o processo todo. Com a participação dos profissionais também do Departamento de Esporte nessa construção. E outros profissionais, que a grande importância é... Evandro é um dos jogadores principais, é outro ídolo da cidade. Mas ele, como professor de educação física, ele também pode fazer parte de uma equipe sub-21, por exemplo, e ser o técnico e jogar no adulto. Mais os nossos. Então a ideia é compor esse time do sub-10 ao sub-18 com diversos técnicos da nossa cidade, né? Seja da prefeitura, seja de outras localidades, para nos representar e juntar essa seleção. E quem sabe a gente partir para o Campeonato Paulista, que assim, o objetivo principal é retomar. O ano passado, me parece que o Paulista teve 16 equipes, dividido em 4 grupos. No princípio é regionalizado, né? Então cabe.
Mas precisamos de orçamento, investidores, é óbvio que a gente vai correr atrás de mais recursos. Primeiro passo, né, Marcelo? O primeiro passo sendo dado, agora o Arnaldo tá correndo atrás, né, para constituir a diretoria, montar um clube e a partir de então com o CNPJ, com o nome fantasia, utilizar a marca tão imponente, tão forte, que é o Rei Futsal, né? Então, muito legal. Muito legal. Ótima notícia para começar. Eu tenho lembranças enormes do Rei, do Ailton do Rei, né? Também lembro do Ailton. Outro o Ailton é o Pelé do futsal do Rei. Pivôzão, né? Pivôzão. O Ailton deitava o Quinho do Rato nos treinos, que era um absurdo. Só ele fazia isso. Porque o Quinho é um dos melhores goleiros que eu já vi. Treinei com esse cara. Mas o Ailton era o único cara que conseguia deixar o Quinho Lampião no chão. Assim, o Ailton dentro da área como pivô é absurdo. Não tinha outro. Tem uns vídeos dele ali, pivôzão, pesado. É o Pelé do futsal. O que eles fazem hoje no futsal, o Ailton já fazia naquela época. Com muita simplicidade, né, Tony? E uma das melhores entrevistas que eu tenho ao longo dos anos é com o Foguinho. Nossa, cada entrevista, cada debate, cada bate-boca. E ele sempre falava, deixa eu tomar conta do time, você toma conta da rádio, Tony Marques. Ele falava isso aí toda vez nas entrevistas. Não, ele virou. Não tinha um ele virou uma personalidade dentro e fora de quadra. Quem não ia no SIC ficava torcendo pra ele dar uma bicuda no banco lá. Não tinha coisa linda. Tudo esperava, né? Vai, tá na hora. Nossa senhora, aí chutava, era expulso, tá? Mas era um show à parte. E no vestiário, então? Ficou famoso. No vestiário tem história que é incontável, né? Não dá nem pra contar. Não dá. Mas cara, parabéns, hein? Marca gigante do futsal de São João na região, quando se fala em Reio, né? Quando se fala em Foguinho, a cidade ganha e muito, hein? Dentro e fora de quadra. Sucesso pro Arnaldo aí, viu, Arnaldo? Arnaldão Gordiola Mansano. Boa sorte pra você aí. Marca bem esse nome, Arnaldo Gordiola Mansano. Conta aí com a nossa divulgação, com o nosso apoio. Torcer pro Rei voltar com toda a força aí. O Rei estreou bem ontem, venceu por 3-1. Um time duro, do pé vermelho, viu? Muito duro, um jogo dificílimo. Tava 1-1. Eu gostei da base, hein? Intermináveis, Ninum, João Paulo e Evandro, né? Olha. E vou confessar pra você, o João Paulo dá em particular, né? Mas o João Paulo dá um equilíbrio pra essa equipe. Ele enquadra o João Paulo. O primeiro gol foi dele, um golaço. Qualquer um bateria forte, ele deu uma cavadinha na bola. O João Paulo é um jogador aí 40 anos de idade com um nível de futebol. Ele aguenta mal tanto ainda, se viu, cara? Cuida, joga. Outro nível. Eu vou chamar o último intervalo aqui pra gente despedir depois. Chegam mensagens aqui. O Bizi tá mandando mensagem. O Erasmo falou, Pelé ídolo. Ele falou que lembra do Elinho levando a criançada pra assistir o filme quando eles eram crianças ainda. Ele falou ainda, fala pro Marcelo aí que o Marcelinho lembra. Mas depois a gente fala sobre isso. Vamos voltar para despedir. O tempo voou aqui. Brunão, solta o intervalo aí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos apresentando Jornal da Manhã Jovem Pan, edição regional. Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sorveteria Milk Money, uma história de sabor e qualidade há mais de 50 anos. Líder Alarme e Sistemas de Segurança, nosso patrimônio é a sua segurança. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACS São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio. Esta é a Jovem Pan. A Unimed Leste Paulista cuida de seus clientes de maneira acolhedora, humanizada e especializada. Somos uma cooperativa de médicos e profissionais com a missão de cuidar da saúde de milhares de pessoas de toda a região. Saúde de milhares de pessoas de toda a região. Saúde de milhares de pessoas de toda a região. Saúde de milhares de pessoas de toda a região. Saúde de milhares de pessoas de toda a região. Com qualidade e comprometimento. Saiba mais em www.unimedlestepaulista.com.br. Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Jovem Pan. Na Unifeob, ninguém fica de fora. Aproveite plano de pagamento facilitado e mensalidades que cabem no seu bolso. Inscreva-se já, ainda dá tempo. unifeob.edu.br. Unifeob, universo de oportunidades para você. Jovem Pan. Quer saber o lugar mais gostoso de São João? Se disse Sorveteria Milk Money, acertou! Lá você vai encontrar deliciosas
Picolés e potes de sorvete com preço especiado. 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 Picolés e potes de sorvete com preço especial. E também fornece sorvete para festas de aniversário e eventos. Sorveteria Milk Money, uma história de sabor e qualidade há mais de 50 anos. Rua Allan Kardec, 246, Vila Fleming. Peça também pelo WhatsApp 3623-2431. Você está na Jovem Pan 95,9. A raiz da Sicredi União Paraná São Paulo é enxergar o cooperativismo de um jeito diferente. Conectamos, transformamos e mudamos a vida das pessoas. Sendo assim, decidimos sintetizar esse gesto em nosso nome. Dexis, que derivado do grego dexiosis representa o ato de apertar as mãos. Dexis, porque fazemos questão de conhecer e reconhecer nossos associados, colaboradores e parceiros. Sicredi União Paraná São Paulo agora é Sicredi Dexis. Manter a sua propriedade limpa e bem cuidada é nossa especialidade. A Sassaron Serviços oferece, na medida de sua necessidade, trabalhos de jardinagem, plantio de grama, poda de árvores, limpeza, conservação e aplicação de herbicidas. Além disso, nossos colaboradores são especialistas também em confecção de cercas, colheitas em geral e coordenação de trabalhos rurais. Entre em contato conosco e confira que qualidade é nosso compromisso. Sassaron Serviços, prestação de serviços em geral. Telefone 19 997750975 ou então pelo e-mail denilson_sassaron@hotmail.com. Tudo que rola no mundo rola na Pan 95,9. De 1 de dezembro a 16 de janeiro acontece o Natal Premiado. Compre nos estabelecimentos participantes e concorra a 10 vales compra de R$1.000. Acesse acsãojoão.com.br/Natal Premiado. Líder Alarmes, sistemas de segurança, soluções completas em segurança para seu imóvel, seu condomínio, sua empresa, proteção 24 horas. Não coloque sua família e seu patrimônio em risco. Escolha pela qualidade, seriedade e comprometimento. Líder Alarmes, nosso maior patrimônio é a sua segurança. Se você é do tipo de pessoa que busca uma alimentação saudável e nutritiva, você precisa conhecer Viva Leve, uma loja completa oferecendo produtos naturais a granel, produtos veganos, zero açúcar, zero lactose e sem glúten, além de diversas opções em chás e temperos naturais. Viva Leve, a melhor escolha para viver bem, a melhor escolha para viver melhor. Rua Conselheiro Antônio Prado, 47, no centro de São João. 996327057. A melhor rádio de São João da Boa Vista. Jovem Pan. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Jovem Pan, edição regional. Sete horas nada, 8 horas em ponto aqui, já mandar meu abraço para todo mundo que tá acompanhando, às vezes não dá tempo de comentar aqui, o Jailson de Farias Martins, obrigado pela audiência, o Ratinho quer que a gente fale de basquete aqui, que não vai dar tempo, gente, estouramos o tempo, falamos sobre muita coisa, o Renan Louro Boscariol falou aqui, ó, bom dia, belo campeonato de Águas da Prata, joguei vários, inclusive contra o Reio, e ele fala que o Evandro só marcava gol quando ele não tava no gol. Olha o Renan, rapaz. Será? Abusado. Sueli Araújo, enfim, muita gente chegando. Não deu tempo. O Ratinho quer que fale do basquete. A outra equipe tá firme aí, né, Marcelo? Tá firme, mas muito por causa desse cara, né? Eu tenho um baita de um respeito por esse rapaz. Eu não sou muito próximo do Ratinho, confesso. A gente se conhece há muitos anos. Eu não sou amigo pessoal dele, mas é uma das pessoas na cidade que eu tenho o maior respeito, porque é um cara que luta, briga, vai atrás. Se não é o Ratinho hoje... Não tinha... Ele e o Renault, é óbvio, o Renault... Mas o Ratinho não deixa o basquetebol morrer. Não deixa que a gente esqueça do basquetebol na cidade. E é o que espero que a gente não esqueça. A gente tem uma parceria com ele,
já estreou o final de semana com vitórias. Nós somos campeão do último regional aqui no final do ano. Eu tenho uma admiração muito grande, um respeito. Parabenizá-lo pela diretoria do basquete da Esportiva. Eu sei que está em boas mãos. E é um cara ímpar, é um cara que é incansável, né? E até hoje quer disputar mundial. E se não é ele, ele não consegue manter o basquete aqui na cidade. E a gente vai lutar para fortalecer a base também do basquete da prefeitura, para fomentar o basquete e não deixar acabar essa linda história que o basquete de São João tem aqui, né? Não, baita de um incentivador do basquete. Todo dia ele tá aqui. Ele começa na segunda a mandar a programação do basquete, do jogo, pede para ir assistir. Hoje ele tá cutucando aqui, pergunta do basquete, então parabéns, Ratinho. Trazer ele um dia, não bateu a agenda ainda, mas toda a nossa admiração aí também pelo esforço, viu, Ratinho? Marcelo, não dá tempo pra mais nada, obrigado pela sua presença aí, sucesso no esporte esse ano, se tudo que você falou aqui der certo, o Rei, a Ultramaratona já deu, a Copa São João e os planos que você tá traçando aí, tenho certeza que vai ser muito bom, viu? Sucesso, conta com a gente aqui, a Jovem Pan, sempre na ajuda para divulgar o esporte. Reinaldo, agradeço demais a abertura do espaço. O nosso compromisso do governo Terezinha é para deixar uma... Eu estava ouvindo a Ana Moser, né? Tenho acompanhado a secretária de São Paulo. E a gente tem com a Secretaria de Estado de São Paulo, a gente tem uma semelhança aí na construção de uma política pública de esporte na cidade e na região. Então a prefeita nos incumbiu disso e para esse ano estamos preparando aí leis para que a gente consiga fortalecer a estrutura e, como a prefeita sempre me disse e reafirmo, o esporte na cidade também é prioridade, né? Óbvio que nós temos saúde e educação como nossa estrutura maior, né, de atendimento, mas o esporte de São João nunca vai ser deixado de lado e esse é um compromisso que a prefeita tem com a gente. Vou mandar um abraço aqui para os diretores, a galera tá mandando um abraço aqui pra gente, a audiência é muito grande, meus colegas, nós temos uma equipe muito sólida, muito unida para fazer São João crescer cada vez mais e obrigado pela oportunidade. Eu recebi aqui a mensagem do Diogo Leonel, mandou para mim aqui, falando que o Marcelo é um craque, tá, e na pessoa dele, todo mundo que tá acompanhando, servidores públicos, a gente tem uma audiência enorme dentro de toda a estrutura aí, servidores públicos estaduais, municipais, federais, obrigado aí pela audiência. Tony Marques, valeu? Valeu demais, viu? Obrigado sempre pelo convite seu aí, Dudu Pirajá, de toda a equipe, rever o Palermo aqui, né, de companheiro de grandes jornadas, né, Var? E o Marcelo, não precisa nem falar. Quando foi anunciar o Marcelo, que a prefeita falou assim, Tony Marques, tem uns nomes aí, bons nomes São João tem pro esporte, eu falei, madrinha, não pode errar, hein? Quando anunciou o Marcelo Siqueira, Reinaldo, eu assinei embaixo, e hoje você vê o resultado aí em pouco tempo, a revolução que o Marcelo vem fazendo no esporte de São João, isso é muito bom, mas muito mesmo. E o Marcelo, a gente fica muito feliz e poder participar, viver, né? Já vivemos fases piores, né? No rádio também, você vive uma fase ruim com o esporte e hoje não, a gente comemora esse feito de ver o nome de São João através do esporte voltando, né? No patamar acima. Então a gente tá junto, muito feliz, o Reinaldo. E você, não precisa nem falar, esse maracanã de audiência que é o Jornal da Manhã, é uma satisfação passar por aqui, viu? Valeu, Tony Marques, um abraço pra você. Carlos Moché também, bom dia, obrigado aí. Teté Fanelli tá ligado, já mandou mensagem. Deixa eu ver, Rafael Trefilho, o pessoal lá do Sebrae, o Fabinho Pimentel e a filha dele, a Juliana, diz que ouve todos os dias, obrigado pela audiência. Enfim, não dá tempo pra mais nada, a Lívia tá chegando aí, já invadiu o programa dela. Pra quem nos acompanhou, obrigado, um excelente final de semana. Se eu não me engano, a Rose vem aí, vai falar de carnaval, abriu aí a possibilidade dos blocos se inscreverem, mas eu trago também, não sei, acho que a Lívia vai falar disso, se ela não falar, segunda-feira eu trago a informação para que a gente possa começar a programar o carnaval aí, tá bom? Grande abraço, bom fim de semana, até segunda, tchau! Acabamos de apresentar o Jornal da Manhã Jovem Pan, edição regional. Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sorveteria Milk Money, uma história de sabor e qualidade há mais de 50 anos. Líder Alarme e Sistemas de Segurança, nosso patrimônio é a sua segurança. Sicredi, onde Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João. Temos as